Meus irmãos, minhas irmãs, primeiramente, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que viemos aqui nessa casa, falando agora pela primeira vez aqui de cima, né? Porque essa casa já nos acolheu em outros tempos, nos tempos de juventude espírita, nos tempos de estudos, em que aqui vínhamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre esse conjunto de conhecimentos tão primorosos, né? Tão consoladores que o Espiritismo nos traz, essas revelações tão sábias para o nosso coração. E realmente meu coração exulta de alegria pela presença de tantos amigos queridos aqui, né? Márcia, minha madrinha de casamento, né? Agradecendo também ao convite de Lau, de seu João, de Ana Cecília, e dizer que venho com a missão, né? O compromisso de falar um pouco sobre um tema que, neste mundo que nós vivemos, ainda é tão pouco estudado, é tão pouco sentido, mas principalmente ainda é muito pouco vivenciado por tantas almas humanas que aqui labutam. E é preciso então refletir sobre isso, para que nós construamos um mundo de paz que nós desejamos, para que nós construamos essa humanidade renovada que nós desejamos. E essa construção, ela se inicia no íntimo de cada um de nós. E o nosso papel aqui é então incentivar, né? Empurrar, iluminar talvez, mas vim hoje, na verdade, com o intuito de falar a um coração que talvez esteja atormentado pela dúvida, pelas incertezas, pelas dores, pelo sofrimento, pelas humilhações, talvez pela preguiça. Se nós conseguirmos alcançar este coração, a tarefa do dia estará cumprida. Eu sei que cada um de nós vai nos colocar numa situação difícil, seja o nome a que damos, né? Então, o nosso intuito, na verdade, apesar da fala ser diferente da fala comum, né? Porque a posição requer algum tipo de oratória, nós gostaríamos de estar na sala de uma cozinha, na mesa de uma cozinha nesse momento, tomando café, comendo um bolo, para conversar sobre esse tema. Porque na verdade, se nós formos observar em Evangelho, os momentos mais sublimes de aconchego, de convivência, de carinho, de atenção, de acolhimento, eram os momentos das refeições, eram os momentos simples que Jesus se encontrava com os seus discípulos. Embora a exemplificação do amor que ele deu para a humanidade tivesse sido feita em toda a sua obra. Nesse sentimento, então, de aconchego, de carinho, nesse sentimento de acolhimento que uma cozinha, que uma sala de estar nos dá, queremos falar a esse coração. E nesse sentido rogamos a assistência dos espíritos amigos, né, que nos acompanham, a todos, para que nossa fala seja a mais simples, mas também a mais profunda possível, para que alcance nosso coração nas nossas necessidades, sabendo que o primeiro coração que escuta é o meu, que está mais próximo da minha boca, e que eu seja aqui tão só um facilitador dos raciocínios. Para que a gente adentre no tema, a religião do amor, faz-se necessário contextualizar, que é o que sempre gostamos de fazer. Quando se trata de estudo de Evangelho, quando se trata de estudo espírita, adoramos fazer uma contextualização, para que nos encaminhemos aos objetivos que almejamos. Se nós formos observar, em termos de humanidade, os movimentos religiosos sempre existiram.
Todas as civilizações, todos os povos tiveram, dentro do seu contexto cultural, ritos associados à adoração a divindades. Não se encontra uma única civilização que tenha existido no mundo que não tenha associado à sua cultura a adoração a deuses. Sejam esses deuses materiais, sejam esses deuses fenômenos naturais, sejam esses deuses símbolos do cosmos ou símbolos espirituais. Mas os movimentos religiosos sempre foram a tônica e o centro das culturas. E nós não podemos negar isso. É como se já existisse na consciência do ser humano uma conexão com algo divino, com algo abstrato, com algo além do que é material, com algo além que foge aos sentidos do corpo físico. E nesse sentido, nós vamos encontrar ao longo da existência da humanidade todos esses processos ritualísticos se desenvolvendo, se aprimorando, se aperfeiçoando. Um exemplo disso são os maias, em sua civilização, que até hoje existe na América Central. Os 7 milhões de maias, muitos deles ainda se compondo em sua cultura com os mesmos rituais, não mais operam sacrifícios humanos como se operava há séculos atrás. A adoração se aperfeiçoou para uma adoração à natureza, uma adoração à perfeição, à simplicidade da árvore, das plantas, dos animais, dos fenômenos da natureza. O que era sacrifício humano lá atrás se aperfeiçoou. E assim aconteceu com tantas outras civilizações. Mas reunia em torno de todas essas civilizações algo de comum, que era o politeísmo. Veio então, como uma vontade divina, a necessidade da adoração ao Deus único. Porque o politeísmo puxa a idolatria, idolatria puxa materialismo. Era necessário, então, fazer algo para que a humanidade compreendesse o real sentido do ser e da existência. E o real sentido da comunhão com o divino, para que não se perdesse nas puerilidades, nas adorações exteriores, e aprofundasse, na verdade, que é o que nós vamos ver, o egoísmo. Porque quando eu adoro a coisa, eu me esqueço do outro. Quando eu cultuo a imagem, eu me esqueço do serviço. Eu me acho suficiente ao adorar coisas. Então é necessário aperfeiçoar o modo como nós nos relacionamos com Deus. Para isso, há muito tempo atrás, há milênios, veio a ideia para as civilizações mais remotas do Deus único, como uma gota cai no oceano. E essa gota se espalhou. E aí surgiu um movimento de uma raça. Dos braços familiares de Abraão, nós vamos ver um movimento do povo hebreu durante alguns milênios até a chegada de Moisés. Nesses milênios que antecedem Moisés, o que é que nós vimos acontecer com aquela civilização? Roubo, morte, destruição, perda de seu local, perda de sua terra, deslocamentos, êxodos, escravização. Era uma civilização sem diretrizes, embora adorasse ao Deus único. Era uma civilização desorganizada, embora já tivesse algum sentido, mesmo que pouco, de justiça. Mas vem então Moisés. Moisés então aparece como o organizador daquele povo. Aquele povo que havia sofrido o êxodo, que havia sofrido a escravização, que estava desorganizado, deseducado, necessitava de roteiro. Mas era um povo embrutecido. Não nos esqueçamos. Claro que muitos deles eram homens e mulheres de virtudes, mas para a sua época, para o seu contexto, comparado ao contexto atual, eram pessoas ainda embrutecidas, com hábitos ainda vulgares, com vícios a serem trabalhados. Moisés então vem
com a proposta de reunir aquele povo desorganizado, que tinham cultos e sistemas desestruturados, e trazer a eles uma legislação, trazer a eles uma diretriz, trazer a eles uma linha de conduta, um caminho a ser seguido. E, na própria condição que Moisés se encontra, nós vamos encontrar uma temporaneidade no seu serviço. Porque Moisés traz ao mundo os tratados de justiça. Mas a justiça por si mesma, ela não é suficiente. Moisés traz ao mundo uma organização social para o aperfeiçoamento da conduta daqueles seres. Mas Moisés é uma parte do conjunto de vivências, de experiências, de acontecimentos que nós vamos encontrar no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento em si mesmo é um conjunto de símbolos, sendo Adão a representação do primeiro símbolo, o humano imperfeito. O humano criado, imperfeito, simples, repleto de vícios, carnal. É o primeiro símbolo de tantos que compõem o Velho Testamento. É o primeiro a representar o humano, ou o modelo humano que se quer alcançar. O modelo que se deseja elaborar. E por ser argila, é passível dessa elaboração. A própria palavra Adão representa essa coisa terrena, terráquea. Esse modelo que está em fase de elaboração. Então, o Velho Testamento, além do símbolo de Adão, vai ter tantos outros, tantas vivências, tantas experiências, tantos matizes, sucessos e insucessos, que vão representar um conjunto de transformações, de tentativas e erros, de vivências, de virtudes, de defeitos, de vícios, de qualidades e de algo por ser reparado. Inclusive, essa é a visão de Paulo a respeito do Velho Testamento, após a sua conversão, quando se entregara a um processo de releitura das Escrituras. Na visão de Paulo, o Velho Testamento é um emaranhado de informações nebulosas que passam a ter nitidez a partir do momento em que elas podem ser correlacionadas. Mas essas informações, esse conjunto de vivências, de conhecimentos, de personagens, por si mesmas, isoladas, não representam necessariamente o que se pressupõe ser a verdade, ou se pressupõe ser o caminho, mas em conjunto, relacionadas de forma a obter delas afinidade e não lógica, em um sentido matemático, elas vão encontrar-se nesse conjunto em uma representação que Paulo vai compreender como a representação do Cristo. Então Paulo vê no modelo imperfeito, representado primeiramente por Moisés, e em todas as experiências que são encontradas no Velho Testamento, Paulo vai enxergar ali símbolos que representam um todo, como peças de um quebra-cabeça. Mas vocês imaginam montar um quebra-cabeça enorme, sem o modelo? Sem a tampa da caixa? Deve ser difícil. Montar a imagem de algo que não se conhece é difícil. Montar a imagem do que não se viu, do que não se sentiu, do que não se experienciou, do que não se vivenciou. Se eu entregar a Márcia um quebra-cabeças de uma fotografia de um lugar turístico, será mais fácil para ela se ela tiver visitado aquele lugar, porque na memória dela reside algo que ela conhece. Mas é difícil montar algo que nós desconhecemos.
Então, o que nós vamos enxergar em Velho Testamento são símbolos que representam um modelo por se fazer. E esses símbolos, por si mesmos, sozinhos, isolados, são partes de um todo. E esse todo, na visão de Paulo, na visão paulina, vai representar a imagem de Jesus. Porque, em verdade, Paulo vai observar o símbolo de Adão e vai chamar a nova humanidade, aquela por se fazer, do novo Adão. E o novo Adão é a humanidade transformada. É o símbolo, agora, purificado. Ressurrecto. É o símbolo que alcançou a virtude. E não sei se vocês se lembram, mas Paulo é o primeiro a falar de Jesus e a divulgar massivamente sobre Jesus. As suas cartas foram escritas primeiro mesmo do que os evangelhos. Embora, quando a gente pega qualquer tradução bíblica, nós vamos ver os evangelhos colocados primeiro, em seguida os Atos dos Apóstolos e logo depois as cartas de Paulo. Mas os primeiros documentos que tratam da vida do Mestre, que tratam do Messias, na verdade que não necessariamente são biografias como os evangelhos, mas uma representação do que é o Cristo na visão paulina, esse Cristo universal e cósmico, é feita por ele nas suas cartas. Pois bem, enquanto nós vamos enxergar no Velho Testamento essa representação imperfeita, e na figura de Moisés, o senso de justiça para o mundo, como a preparar um caminho de uma civilização que receberia uma nova mensagem, uma nova notícia, uma boa notícia, uma boa nova, no tempo predito, no tempo certo, em que essa civilização estava preparada para absorver esses ensinos, no momento em que o coração humano estava sequioso de realmente dessa justiça que alcançava a todos, chega a representação do amor. Todos aqueles rituais, todos aqueles sistemas construídos ao longo dos séculos e dos milênios por esse povo, sofrem abalo. Porque não mais se adoraria na sinagoga, não mais se adoraria em Jerusalém, não mais se adoraria na Samaria, não mais se necessitaria do lugar físico para se adorar, não mais se necessitaria mesmo da comunhão das pessoas. Embora, falaremos sobre isso, essa comunhão seja importantíssima. Jesus vem representar o amor vivenciado. Vem representar o amor em construção para a purificação desse ser imperfeito, simbolizado desde Adão. Então, se o Velho Testamento representa um modelo desconstruído, Jesus agora é o modelo. Pronto. Jesus representa o modelo para a humanidade. O molde que se deseja alcançar. Mas esse molde precisa de exemplificação. Porque as palavras por si mesmas, elas vão ser insuficientes para o consolo. É preciso a ação. É preciso agir. Quando perguntado a Chico, o que é o amor? Se imagina que, naquele momento, Emmanuel chegava, tomava de conta, e iria discorrer num processo filosófico, sábio, altamente eloquente, sobre um sentimento muitas vezes tão complexo por coração humano. E Chico, na sua simplicidade, muito característica de seu espírito, responde no infinitivo: ah, minha amiga, para amar é só querer e tentar.
Para amar é só querer e tentar. Então a representação desse amor, um amor que chega aos supremos do sentimento, está na representação, na exemplificação de Jesus. Enquanto Moisés representava a justiça, enquanto o que girava em torno da lei, mecanismos de adoração, de execução de deveres muito particulares, sistematizados, muitas vezes rigorosos, rígidos, como se a justiça necessitasse do rigor e da dureza de uma lei. Jesus traz para a humanidade a representação do amor. Jesus vem apresentar para nós o que é esse amor. Na sua exemplificação, em cada momento que ele se encontra com cada coração sofredor, ele nos demonstra o que é esse amor. E onde, de fato, nós vamos encontrar os objetos, entre aspas, de nossa adoração. Quando Jesus é questionado pelos fariseus qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, ou de toda a tua mente, ou de todo o teu pensamento. Depende da tradução. Este é o maior e o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Mas eis um segundo, semelhante ao primeiro. Isso é muito importante nós notarmos. Semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Milênios para trás, construções seculares, cultura, sociedade, luta, privação, escravização, êxodo, direcionamento, diretrizes, se resumiam pelo Cristo nesses dois mandamentos. Se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, mas não é um amor qualquer, é difícil. Mas não é impossível, né? Porque pede que seja de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Senso de justiça, senso de amor, senso de sabedoria. Representados aqui pelo coração, pela alma e pelo espírito ou pelo pensamento. É necessário, então, e isso é uma visão paulina também, para que a criatura se complete, ela tenha muito bem delineado para a sua existência, ou para as suas existências, eu diria para a sua existência enquanto espírito, o senso de justiça, o senso de amor e o senso de sabedoria, mas não simplesmente o senso inerte, mas o senso da ação, como mesmo disse Chico, o senso de querer e de tentar. Porque não adianta nós sabermos tudo, termos os dons das profecias, da comunicação com os espíritos, da boa apresentação, da boa fala, da cura, do raciocínio claro, e não aprendermos a amar verdadeiramente. Um amor que é feito no dia a dia, no iota da lei, nos convites diários à paciência e à tolerância, nas dificuldades que é conviver com quem é difícil,
nas dificuldades que é compreender quem pensa diferente de nós. Muito me encanta, quando a gente faz esse estudo, e porque vínhamos falando de Paulo, o processo de conversão de Paulo. Porque Paulo não foi simplesmente um receptor de bênçãos divinas. Ele não foi o escolhido por puro acaso. Em sua vida ele demonstrou porque ele foi o escolhido. Ele deu razão a isso. Ele fez por onde? E ele demonstrou a sua riqueza intelectual, mas sobretudo a sua fortaleza moral no primeiro encontro com Jesus. Muitas pessoas não param para pensar. Paulo não teve a visão do Cristo na cruz. Embora ele se utilize do símbolo da crucificação nas suas cartas, como a representação do sacrifício, Paulo não conheceu Jesus crucificado. Paulo viajava para Damasco, intentando uma perseguição a Ananias, com o coração pungido de dor, porque havia matado o seu cunhado na primeira perseguição, o primeiro mártir do cristianismo, e sabera que era o seu cunhado. Destruindo todos os sonhos de ventura que ele tinha com Abigail. Com o coração atormentado, se sentindo perseguido por esse mestre, por esse Messias, por esse carpinteiro, como ironicamente falava, ele se encontra nessa caminhada, nessa cavalgada, na verdade, com o coração constrito, atordoado, atormentado. Na sua fé ainda rigorosa na lei, solicitava a Deus que lhe desse sabedoria. Jesus viu naquele momento o momento oportuno para alcançar o coração de Paulo, porque o seu coração se abrira à possibilidade. Mesmo que sentisse raiva daquele carpinteiro que não conhecia, o seu raciocínio era o de encontrar-se mais sábio, o de encontrar-se com a solução para os seus problemas que persistiam no seu íntimo. Jesus, conhecendo a situação do coração de Paulo, conhecendo a potencialidade daquele espírito resoluto, o encara de frente. E Paulo não conhece o Cristo homem, o Jesus carpinteiro, como ele imaginava. Não vê diante de si um homem carnal. Não vê um Jesus coberto de chagas pelo Calvário. Diante de si está o corpo glorificado de Jesus, ou o Cristo glorificado. Uma luz que eclipsou a própria luz do sol. A luz do sol, ardente do deserto, ficou pequenininha diante da luminosidade que encarou Paulo naquele momento, Saulo ainda. Do susto, Saulo cai no chão do seu cavalo e escuta uma suave, doce e amorosa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Deixe de ser teimoso, danado. Acaba teimoso. Tantos e tantos convites. Abigail, Ananias, Estevão discussando na casa do caminho. E você recalcitra contra os aguilhões. E Saulo, já em prantos, pergunta: Senhor, quem sois? Eu sou Jesus. Naquele momento, Paulo demonstra a fortaleza moral, o espírito de resolução e a grandeza de sua inteligência com uma simples pergunta para muitos, mas que representa tanto para quem observa atentamente o que está nos escritos sagrados. Senhor, o que queres que eu faça?
Não é apenas uma pergunta sobre o que é que eu faço agora? E aí, eu estou perdido. Não sei o que fazer. De fato, ele estava perdido. Mas a pergunta não encerra somente esse ensino para a gente. A pergunta de Paulo vai além das próximas tarefas que deveriam ser executadas. Paulo marca, naquele instante, um ponto de inflexão na sua existência. Porque ele demonstra, diante do Cristo glorificado, que no rigor que ele alcançava na lei, ele seguiria ao Mestre. E o início de sua obra seria: eu amarei ao meu Deus com todo o coração, com toda a minha alma e com todo o meu espírito. Quando ele responde, fazendo a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque em verdade, o mandamento maior que Jesus nos traz: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao vosso próximo como a si mesmo, nos informa a respeito dos nossos deveres. E os nossos deveres se encerram em fazer a vontade do Pai que está nos céus. E é isso que Deus quer de nós, que nós amemos uns aos outros, que nós respeitemos as nossas diferenças, que nós possamos congregar, mesmo diante das nossas diferenças. Em centro espírita, muita gente se pergunta, se questiona, por que o centro espírita se tornaram uma mimetização das igrejas? Por que os processos religiosos dentro do centro espírita? Por que os eventos, os movimentos tão religiosos? E eu pergunto, a gente viveria sem clínica, sem hospital, sem casas de tratamento? Certamente que a verdadeira adoração não estará nesses locais. A cura não está no hospital. Mas o resgate está. Todos sabemos que a cura, a saúde integral do corpo, está no dia a dia, naquilo que fazemos no cotidiano. Mas é preciso congregar esforços, conhecimento, solidariedade. E nós só alcançamos isso em conjunto. Não é pieguismo barato reunirmos aqui para falar de Jesus. É para nos fortalecer para a jornada que começa novamente no dia seguinte. É para darmos uma pausa no nosso espírito, que está tão acostumado nas tribulações do dia a dia, para nos permitir vislumbrar um pouco dos céus. Olhar para os céus, olhar para dentro de si e encontrar essa chama que arde e que nós ignoramos. Porque o amor não se faz aqui nesse momento. O verdadeiro amor não se faz na simples comunhão que nós realizamos em centro espírita, em movimento espírita. Mas se faz no dia a dia, no amor às criaturas que convivem conosco no cotidiano, que conhecem nossas imperfeições e que nós conhecemos as delas. Os defeitos, as dificuldades. Eu te amo do tamanho da dificuldade que você é. Então ama muito, né? Porque todo mundo é difícil. Quem está isento de erro, né? Então Paulo marca a sua conversão com esse pensamento de servir a Deus sobre todas as coisas. Senhor, o que queres que eu faça? Eu seguirei a tua vontade. Eu farei o que estiver em teus planos. Senhor, o que queres que eu faça? E como dissemos, Paulo foi o primeiro a escrever sobre Jesus. Talvez sem Paulo, nós teríamos muitas dificuldades de conhecer Jesus hoje. Embora Paulo não se fez sozinho. Paulo tinha Abigail, Paulo teve Estevão, Paulo teve o abraço constante e amoroso de Jesus.
Muito pouca gente conhece como se deu o início dos processos de escrita das cartas. Mas Paulo, atribulado com tantas tarefas, com tantas e tantas coisas acontecendo nas comunidades que fundara ao longo da Ásia e da Grécia, Paulo se encontrava na igreja de Corinto. Não tinha lugar melhor, porque era ali que o seu coração mais se encontrava envolvido em emanações suaves, pela lembrança de Abigail, que era de Corinto. E, portanto, nas suas lembranças, ele se sensibilizava mais. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia, a pedirem providências para as igrejas da Psídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo preocupava-se com tudo aquilo intensamente. Os assuntos que chegavam de todas as comunidades eram tão urgentes quanto difíceis. Não podia esquecer o trabalho de sua manutenção e também assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto, assim como devia estar atento à coleta que fazia para a Casa do Caminho em Jerusalém. Mas não podia desprezar todas as outras comunidades que haviam sido fundadas por ele anteriormente. E o envio de emissários não estava sendo suficiente. Então, com os pedidos chegando de todos os lugares por onde ele perambulava, levando as alvíceras da Boa Nova, ele se sentiu incapaz de atender a todos. Naquele momento, quando a igreja já se encontrava vazia e ele solitário, ele chorou orando para Jesus, para que não lhe faltassem os socorros necessários, para que ele pudesse cumprir sua tarefa integralmente. E naquele momento, quando terminou a oração, ele se envolveu em uma clara energia, suavíssimas emoções passavam por ele, e teve nitidamente a impressão de que recebia a visita de Jesus. Ainda genuflexo, expressando indizível comoção, ouviu uma voz, com uma advertência serena e carinhosa, dizendo assim: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Naquele momento, reconhecendo a visita que recebera, deu curso, mais copioso às lágrimas, que na verdade fluíam do seu coração agradecido. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação, não temas, era uma resposta ao seu apelo e penetrava sua alma em ondas cariciosas. A alegria daquele momento dava para compensar todas as dores, todos os sofrimentos, todos os padecimentos. Mas pensou nas dificuldades que tinha a enfrentar para atender todas as comunidades. Jesus repete: não temas, não te atormentes com o serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Ele procurou pensar naquele raciocínio, mesmo com dificuldade, e Jesus foi pragmático. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, na sua exemplificação
e na sua vida. Doravante, Estevão, o primeiro Marte, permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Diante daquele convite amoroso de Jesus a escrever os seus irmãos, Paulo vê a solução. Porque antes apresentara-se, além do seu raciocínio, na exemplificação de suas tarefas. Mas a sua presença pessoal era limitada, talvez insuficiente para tantas comunidades e tantas distâncias a vencer. O envio das cartas, portanto, seriam, ao mesmo tempo, a expressão mais profunda do seu sentimento, como nós vamos enxergar na carta aos Hebreus e nas cartas particulares a Tito, a Filemon e a outros, a Timóteo. E alcançaria tantos e tantos corações que não tinham a chance de se encontrar pessoalmente com ele. Então ele viu que a boa nova prosseguiria, a propaganda prosseguiria. A primeira carta que ele envia é aos Tessalonicenses. Mas chama-nos a atenção a primeira carta que ele envia aos Coríntios. Lembrando mais uma vez que aquela cidade representava para ele cariciosas lembranças dos tempos de ventura com sua noiva Abigail. E Paulo era amoroso, de uma forma que ele ainda não se apresentava necessariamente na rigidez do verbo, muitas vezes incompreendido, tido como orgulhoso, como rude, como machista. Tantos adjetivos já colocaram em Paulo pela incompreensão do seu sentimento, de suas cartas, talvez pela ignorância da sua exemplificação, por só enxergar o texto e não conhecer o Espírito, o homem, aquele que fez, que realizou. E na carta aos Coríntios, no versículo 9, ele vai falar sobre a comunhão com Deus, a representação da nossa ligação com o Pai e a prática do amor entre os semelhantes. Porque ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando que Paulo conheceu ao Cristo glorificado. Paulo se dignificava pela convivência com Jesus. Ele não tinha a compreensão clara de que quem estava mais conchegado a ele era o próprio Estevão, como Jesus havia dito. Mas talvez por não poder nominar Estevão, que havia morrido como Marte, e por mesmo ser verdade que quem dava autoridade à sua tarefa era o próprio Cristo, ele escreve que é o próprio Cristo, o que de fato era, que comandava a tarefa, mesmo pelo intermédio de Estevão. Então, Paulo chama a essa convivência com Cristo e convida os seus semelhantes a essa comunhão. Mas essa comunhão não era de adoração rarefeita, na verdade. Não era de adoração superficial, pueril. Mas era a compreensão do amor. Para ele chegava a notícia de que Corinto estava dividida, sistematizada. Cada um que inventasse uma moda, um dizia que aceitava o que Apolo falava, outro dizia que era o que Paulo falava, outro dizia que era o que Pedro falava. E ele reúne todos em torno de um mesmo mestre. Porque não importa quem plante, o que importa
é que a colheita será farta. E quem dá crescimento é Deus. E quem nos orienta é o Cristo, é Jesus. Então por que criar divisões, contendas? Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos tenhais concordância no falar, e que não haja entre vós cismas. Antes, sejais perfeitos num mesmo sentimento e no mesmo parecer. Paulo enxergava e lia na figura do Cristo, nos escritos de Mateus, Levi, aquela exortação do Mestre a dizer: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se respeitarem, por muito se compreenderem, por muito se comunicarem para compreender até que ponto um pode ir, o outro pode ceder, para chegarmos em consensos. Porque a incompreensão, a intolerância, o melindre, o orgulho e o egoísmo só têm fomentado guerras, contendas, lutas desnecessárias. Quando, na verdade, devemos nos preocupar com a construção de um reino de paz, não violento. Porque a linguagem do Mestre não é a da violência. E para que nós compreendamos, de uma vez por todas, que Jesus não veio ao mundo para fundar mais uma religião, para que nós compreendamos que o pensamento em espiritismo não é de substituir nenhuma outra fé que já existe, mas para relembrar os ensinos de Jesus, principalmente, para ajudar as criaturas a se reformarem através do trabalho, do serviço e do lema principal do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Vamos relembrar a mulher samaritana, uma mulher incompreendida na sociedade, julgada, que não conseguia se relacionar de forma saudável com os companheiros e trocava de marido um atrás do outro, e pela mesma situação era julgada por isso. Já se encontrava com o quinto marido, era a Gretchen dos tempos de Jesus. Essa mulher busca água no poço. Jesus a observa. Essa mulher era samaritana. Jesus era judeu. Ela era mulher, ele era homem. Um abismo separava aquelas duas criaturas para a sociedade. Jesus quebra todos os paradigmas e faz uma pergunta a ela: mulher, dá-me de beber? E ela pergunta: como tu, sendo judeu, e eu samaritana, me pedes de beber? Ele olha para ela com todo o amor do mundo e diz: se tu conhecesses o dom de Deus, que era ele mesmo, se tu conhecesses o dom de Deus, aquele quem te pede de beber, tu o pedirias de beber e eu te daria água viva. Aquela mulher pode ser também representada na figura de Maria Madalena, sequiosa de amor, sequiosa de verdadeiro amor, sequiosa de uma aventura que fosse elevar a sua alma e não escarnecer nos vícios. A água viva representa a fonte que jorra do amor do Cristo, que nos contagia, e a partir daí somos espelho desse amor para o outro que está do nosso lado. Certamente aquela mulher tinha dificuldades de relacionamento. Tinha dificuldade de relacionar com as pessoas, comum a todos nós. Sofria julgamentos, sofria humilhações. Por trás de todos os símbolos que podem estar representados nesse encontro, Jesus convida aquela mulher a compreendê-lo e a amar profundamente
os seus semelhantes. E ele continua dizendo: quem beber da água deste poço sentirá sede, mas quem beber da água que eu der, não mais sentirá sede, porque a água se tornará fonte de vida eterna. E ela compreende aquilo na razão que compreendia a lei. Porque ela olha e diz: opa. Porque ele mesmo se apresentava assim, se apresentara assim para ela. Se ele é um Messias, e o Messias veio dar cumprimento à lei, e a lei diz para amar a Deus, e para amar a Deus é dito que precisamos adorar, existe um problema. Uns dizem que devemos adorar na Samaria, ou os judeus dizem que o local certo para se adorar é em Jerusalém. Com esse raciocínio simples que ela faz, Jesus vai no ponto, e dizendo: chegará, ou está chegado o dia, e que não mais adorarás nem em Jerusalém, nem no templo, nem na Samaria, nem em lugar nenhum. Na verdade, adorarás onde estiverdes. Porque o templo verdadeiro, a igreja, o culto, o ritual, o hábito, os costumes, os verdadeiros hábitos de adoração a Deus, guardam-se no íntimo, no tesouro do coração. E para adorar a Deus eu não preciso me deslocar aos montes, às montanhas, ao mar, ao sertão, à igreja, ao templo, à sinagoga. Para adorar a Deus, basta que eu renuncie aos meus caprichos e atenda aos sofredores, e atenda às necessidades do meu irmão em sofrimento. Num processo de esquecimento de si mesmo, de renúncia dos próprios caprichos, de renúncia muitas vezes das dores que estão dentro de nós, do cansaço, do tempo, mas principalmente de renúncia de nossos vícios, de nossa preguiça. É isso que Jesus está nos chamando. Quando Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele deixa um recado para todos nós, para que nós mesmos nos façamos essa pergunta: Senhor, o que quer que eu faça? Nós todos, meus irmãos, para encerrar, nós precisamos compreender que se Moisés trouxe a justiça, se Jesus trouxe o amor, e se é preciso amar a Deus de toda justiça, de todo amor e de toda sabedoria, se estamos aqui falando em um centro espírita, nós temos uma ferramenta, um instrumento poderoso, em que nossa religião não será: eu sou espírita, minha religião é o espiritismo, eu vou para o centro espírita. Porque o espiritismo é um instrumento, é uma dádiva que vem dos céus. Mas os céus não se ocupam daqueles que tapam os olhos por vontade própria. Os céus não se ocupam daqueles que tapam os ouvidos por orgulho. O próprio mestre disse a Paulo: os de boa vontade saberão compreender. Porque muitas vezes as pessoas vêm ao centro espírita procurando sinais do céu. Vão aos trabalhos de cura procurando milagre. E a tarefa que nos cabe não está distante de nós. A adoração que nos espera, o hábito que nos aguarda,
não é o de nos rotularmos simplesmente. O Espiritismo é um instrumento maravilhoso, excelente. Mas a verdadeira religião, a verdadeira comunhão com Deus, se faz no ato de servir. E nisso consiste o amor. Esse compêndio de conhecimentos que o Espiritismo nos traz é espetacular. Mas apenas o conhecimento, apenas a sabedoria não é suficiente para construir o amor e para se fazer a justiça perfeita. Por isso que ela veio depois. Por isso que precedeu a justiça, precedeu o amor, para depois vir o conhecimento e a sabedoria. Portanto, esse é um convite a todos nós, para que ao sairmos daqui, possamos refletir. Onde eu posso amar? Onde eu posso colocar na equação de minha existência o amor? E vocês vão perceber, nós todos vamos perceber, que nas coisas mais simples estão as coisas mais importantes. Então saiamos daqui e, se possível, encontremos nosso inimigo, nosso intrigado. Peçamos perdão se porventura o magoamos. Procuremos aquele parente que faz tempo que não falamos. E o abracemos. Muita paz.